Oi, pessoal, tudo bom? Sérgio Hart aqui da Cena Digital. Nos vídeos passados, a gente falou basicamente sobre o ByteDance, a gente falou sobre os três pilares estratégicos que o ByteDance utiliza, que são a capacidade de viralizar, o público numeroso, jovem e altamente motivado, e principalmente também os setores de atuação. A gente explorou que eles trabalham com educação, eles têm TikTok, eles têm uma série de ferramentas, e essas ferramentas estão se expandindo cada vez mais, tanto do ponto de vista de funcionalidade, quanto do ponto de vista também geográfico. Nesse vídeo, o que eu quero ver com vocês? Eu quero ver basicamente quatro coisas. Primeiro, as áreas de atuação, que a gente ainda não falou sobre eles. Segundo, os mercados que eles estão atuando hoje e provavelmente que eles vão atuar amanhã. Terceiro, os principais desafios que o TikTok está enfrentando, né, como esse dos Estados Unidos, da Europa, que a gente tem ouvido falar, mas tem outros também. E, por último, também qual é a estratégia que eles estão usando para poder fazer frente a esses desafios, né, e a necessidade de crescimento que eles têm. Então, dentro dessa primeira parte dos produtos que eles fazem, eu não falei para vocês ainda, mas eles têm um produto de mensageria online, né, um produto de chat com vídeo chamado FlipChat. É um produto que foi lançado na China, já está concorrendo lá com os próprios irmãos chineses lá deles, e a grande vantagem competitiva dessa ferramenta é que, além dela ser uma mensageria instantânea, ela também tem fóruns de interesse, né? Então, mais uma vez, você vê a estratégia dos caras de poder envolver as pessoas para não sair da plataforma, né? A segunda estratégia, segundo tipo de plataforma que eles têm, são as plataformas chamadas de colaboração empresarial, né? O mercado de colaboração empresarial, para quem trabalha em empresa, né, conhece o Microsoft Teams, né, o Zoom e outras ferramentas GoToMeeting da Google, etc., são ferramentas que representam um mercado de 40 bilhões de dólares. Então, é um mercado extremamente promissor, e eles, então, estão com uma estratégia de lançar uma plataforma que vai competir tipo Google Suite, né? E o nome dessa plataforma é Lark, que foi lançada em abril de 2019. Então, em fevereiro já de 2020, esses caras já tinham 20 mil downloads por dia dessa plataforma, né? Ela está começando na China e também está crescendo para o mundo. Um outro segmento extremamente importante que eles estão ingressando é na educação. E por quê? Porque os algoritmos que eles têm, eles podem unir o conteúdo educacional com os interessados de uma forma muito inteligente. Eles estão se especializando no match, né, entre oferta e demanda, e isso pode ser usado também para o segmento de educação. Então, o primeiro produto que eles lançaram na China se chama GoGoKid, que é uma plataforma de aula de inglês para criança chinesa com professor estrangeiro. A segunda plataforma que eles estão usando, me perdoem se eu estou pronunciando errado, mas eu realmente ainda não falo mandarim tão bem assim, se chama Haohao Shuexi. E é uma plataforma que lida com conteúdos de carreira, de saúde, cultura, gestão de fortunas, tem audiobook, uma série de outras coisas, essencialmente voltados para conteúdo de pessoas que estão na vida corporativa. E, por último, eles compraram uma empresa na China chamada Hope and Rising, que também está se especializando em produtos de educação e de conteúdo digital também importantes. Outro mercado também muito interessante que eles estão entrando, agora falando geograficamente dos mercados, né, eles basicamente estão atuando em três mercados: China, Índia e Estados Unidos, né? A China é onde eles começaram, né, em 2012, mas na China também eles estão com uma polêmica interessante. Eles têm uma polêmica de estar roubando pessoas de outras empresas, tanto do Baidu, do Tencent, né? Tem salários que estão pagando para técnicos de 3 milhões de dólares por ano. Então, eles dizem o seguinte: talento ilimitado se remunera com salário ilimitado. E com isso está criando uma celeuma enorme ali na China.
Um outro mercado muito interessante que eles estão entrando, e por razões óbvias, é a Índia. Por quê? A Índia, só de público que tem telefone celular, gente, são 900 milhões de pessoas, né? Segundo, a Índia é o país com a maior geração Z do mundo, né? Que é a geração mais jovem que está surgindo aí. E terceiro, só de TikTok já tem 200 milhões de pessoas do TikTok. No total, né, são 300 milhões de pessoas que são clientes das ferramentas do ByteDance. Mas da ferramenta TikTok são 200 milhões. E a plataforma de música que eles lançaram na Índia, chamada Resso, ela teve 600 mil downloads somente no mês de março. Então, a Índia é um mercado interessante pelo tamanho, é um mercado interessante pela quantidade de pessoas usando o celular, 900 milhões, e também pelas características demográficas de ter uma população jovem enorme, né? Mas, como tudo nem tudo é flores, né? A gente tem alguns desafios muito interessantes que o grupo ByteDance está enfrentando. O primeiro deles são os conflitos nos Estados Unidos, né? Você tem aí conflitos de ordem comercial, né? Que são conflitos lá que o Trump está tendo com a China, barreira tarifária, etc. Você tem conflitos da ordem de segurança e privacidade. Eles estão alegando que os algoritmos do TikTok são extremamente maquiavélicos e que eles estão pegando essa informação, cruzando com outras informações e estão, com isso, absorvendo informações dos cidadãos americanos. Se vocês virem um filme novo no Netflix que saiu, chamado O Dilema da Rede, vocês vão ver que isso não é novo e não é só o TikTok ou o ByteDance que está fazendo isso. Todas as empresas que têm plataformas sociais como Google, Facebook, a própria Amazon, têm evoluído seus mecanismos de busca desde a década de 90, e o objetivo é melhorar cada vez mais o entendimento desse cliente para poder oferecer o melhor conteúdo possível para poder remunerar o patrocinador. Então, as plataformas que você não paga, quem está pagando é o patrocinador, e é ele que manda. Então, eu acho que essa polêmica ela não deveria se restringir somente aos chineses ou somente ao TikTok. Se vocês verem esse filme, vocês vão ver ex-funcionários do Facebook, ex-funcionários do Google, do Instagram, dando depoimento de como esses algoritmos estão ficando tão poderosos que eles estão, inclusive, mudando, né, o perfil psicológico das novas gerações. Eu acho que é uma coisa extremamente séria e que tem que ser olhada a nível mundial, não só a nível do TikTok, mas, enfim, o Facebook está usando isso para tentar condenar o TikTok nos Estados Unidos e para tirar eles para fora, para não ter concorrência, né? O terceiro grande desafio que plataformas desse tipo têm é como crescer essas comunidades, né? Como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, existe aquele famoso efeito rede, vocês se lembram? Que é o seguinte, quanto mais eu tenho usuário, mais eu tenho gente que oferta produto. E quanto mais eu tenho gente que oferta conteúdo, mais eu tenho usuário. Então, plataformas como o TikTok e as demais plataformas do ByteDance, elas precisam ter um crescimento exponencial e, para isso, eles têm que fazer um crescimento horizontal, ou seja, oferecer mais produtos e serviços, e um crescimento geográfico, ou seja, eles têm que atuar cada vez mais em outras áreas do mundo para poder vencer o desafio do crescimento por rede. Isso é extremamente importante para eles. Então, dados esses desafios, esses territórios geográficos que eles estão tentando atingir, quais são as principais estratégias gerais que esses caras estão tendo, né? Eu diria que a primeira estratégia é o seguinte, é se aproveitar daquele conceito que eu falei para vocês antes da cauda longa. O que é a cauda longa? É você ter um mar de serviços extremamente nichados, extremamente específicos, né? De grupos de interesse extremamente específicos, e você conseguir captar esses grupos, cativar esses grupos, e com isso crescer a sua audiência de uma forma que você não cresceria com poucos grupos que tivessem muitas pessoas. Então, eles estão entrando em nichos extremamente específicos. Por exemplo, nos Estados Unidos tem um site
de meninas adolescentes que gostam de meia trocada. Então, esse site só vende meia trocada. A menina entra e ela compra uma meia com um par diferente do outro, com um pé diferente do outro. Então, o que eles estão fazendo é justamente tentar entender, através dos algoritmos, quais são essas tribos na internet para poder atendê-las especificamente. Como eu falei já anteriormente, também a segunda estratégia é expansão geográfica. Né? Não basta apenas você crescer na cauda longa, mas você tem que crescer também na geografia. Daí a Índia, China e Estados Unidos, que são os maiores mercados do mundo. Né? Terceiro, investimento em produto viral. Né? Por isso que o algoritmo deles é tão importante assim. Esses algoritmos, né, e mais a experiência que eles têm, está fazendo com que eles desenvolvam produtos que cada vez mais estão caindo nas graças das pessoas, e de uma forma tão significativa, né, que você passa a ter centenas de milhares de downloads por dia. Né? Tanto que o TikTok, como eu falei, teve 350 milhões de downloads no primeiro trimestre de 2020, e um total de 2 bilhões de downloads. Acho que são números assim, super impressionantes, que quase que já chega no Facebook, só que a diferença é que o Facebook já está aí há anos. Né? Uma outra coisa também muito importante é o seguinte: os movimentos que a ByteDance está fazendo também são movimentos de se associar a empresas produtoras de telefone celular. Essas empresas, elas estão embutindo já os aplicativos do ByteDance dentro desses telefones, e elas estão comprando essas empresas de equipamento. Então, isso pode significar que eles também estão querendo entrar no território do hardware, principalmente no mobile, porque dessa forma ele já vai amarrando tudo numa plataforma só, como se fosse a Apple. Né? E a outra coisa também que chama muita atenção é que eles estão implementando centros de processamento de dados na Índia e nos Estados Unidos. Então, isso está parecendo uma trajetória muito parecida com a Amazon, que, se não me engano, hoje ela já deve ter centros de processamento de dados em 1 ou 2 dezenas de países no mundo, né? Justamente para poder facilitar o acesso das pessoas aos serviços, às tecnologias, e para começar também a oferecer para as empresas hospedagem na nuvem. Então, vocês veem que o TikTok, né, ou a cabeça do pessoal do ByteDance, é uma cabeça que vai na mesma direção que os grandes gigantes da tecnologia, só que, como eles nasceram há menos tempo, eles dominaram a ciência da viralização. Então, em vez de demorar 10 anos, 15 anos, né, como uma Amazon levou para conseguir ter 300 milhões de clientes e favorecer através daquele cliente premium, dá para ele um conteúdo personalizado, eles já estão fazendo isso com uma velocidade muito maior, muito mais exponencial. Né? Então, consequentemente, a capacidade deles também vai ser muito maior. Eu, particularmente, acho que esses caras vão botar esses grandes gigantes de tecnologia no chinelo se eles não fizerem nada, porque realmente isso é uma revolução. Então, pessoal, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Queria também pedir mais uma vez, se você não se inscreveu no site, por favor, se inscreva, isso é muito importante, dê o seu like, aperta o sininho para você ficar por dentro do que está acontecendo na nova economia, das principais estratégias das empresas fora do Brasil e também dentro do Brasil que a gente está abordando, tá ok? Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.